Turminha, voltamos! Bom dia! Bom dia, galerinha! Chega chegando, chega junto com a nossa hashtag do Sextou, certo? Continuando nossa aula, turminha, dê um like para a saúde. A gente vai falar sobre imunidade inata, imunidade adquirida. E aí, para a gente comentar aí, dar o balanço desse conteúdo que vocês já aprenderam no começo da aula, né? A gente vai continuar esse assunto. Lembrando a todos que amanhã é sábado letivo, referente às aulas de quarta-feira. Portanto, amanhã eu estarei de volta, tá bom? Amanhã estaremos aqui ministrando aula. Dê um like para a saúde, tá bom? No primeiro horário. Turma, eu vou esperar por vocês, viu? Não me deixem aqui abandonada, não. Amanhã eu quero ver vocês aqui naquela animação, movimentando aqui esse canal Educação junto comigo, tá bom? Quem é a galerinha que está nos polos, no IPTV? Cadê vocês? Olha! Atenção, galera de Bonfim do Piauí! Turminha de Eliseu Martins! Eles Bom Veloso! Guaribas e Uruçuí! Bom dia! Olha! Turma de Uruçuí, turma de Eles Bom Veloso, pronto. Estamos juntos, certo? Combinado? Amanhã, sábado letivo, referente à aula de quarta-feira. Só lembrando, turma, vamos aqui junto comigo? Quero ver quem é que vai me responder. Quero saber quem é que está aí por dentro do nosso assunto, que antecipamos agora há pouco, no início da aula, o que são imunidade inata e adquirida. Quais as diferenças? O que é imunidade inata e o que é imunidade adquirida e quais as diferenças? Vocês lembram? Estão lembrando? E aí, turma? Facinho, facinho, não? Muito fácil. Not. Como assim? Por que not? Não estão lembrando por quê? Se não estão lembrando, bora se lembrar, né? Bora lá. Turma, o que é imunidade inata? Vamos começar pela inata, bem devagar para vocês poderem entender, tá bom? O indivíduo já nasce com esse tipo de imunidade e ela está sempre presente em indivíduos saudáveis, certo? Então, desde o momento que você nasce, você já tem a imunidade inata. Ela vai atuar de forma rápida, evitando a entrada de micro-organismos e combatendo os que conseguem entrar nos tecidos do hospedeiro. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, por células especializadas como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e por moléculas solúveis, como citocinas, quimiocinas, proteína C reativa, né? Inclusive, turma, quando você fazia o teste do Covid, que dava positivo, que você fazia o tratamento, o médico também solicitava o teste, né, de PCR, proteína C reativa, e proteínas produzidas principalmente por células do fígado em casos de infecção bacteriana, né? Então, se houver algum tipo de necessidade com relação à solicitação de exames, na leitura do exame,
o médico vai ter ali o valor contabilizado através daquele exame e ele vai poder fazer a leitura da situação que você se encontra, né? Se você está com algum tipo de infecção, se você está com as suas taxas relacionadas à solicitação, né, de algum tipo de imunidade, e com isso ele vai perceber se houve algum tipo de infecção ou não, para poder tratar, certo? Então, a imunidade inata é essa imunidade que nós temos no nosso organismo a partir do momento que nascemos. E a adquirida? A imunidade adquirida, turma, ocorre após. O que foi que eu falei? Após o contato com um agente invasor. Por exemplo, vírus e bactérias, e é específica contra esse agente. Então, se eu já tive contato com um tipo de vírus, quando eu tiver contato novamente com esse tipo de vírus, o meu corpo ele já vai estar ciente, né? Sabendo. Ele já vai ligar ali o alerta que ele já teve aquele contato. Se é a primeira vez que eu vou ter contato com o agente invasor, eu ainda não tenho imunidade, então o meu organismo ele ainda vai processar, ele ainda vai receber ali os estímulos, as medicações, o tratamento, para ele poder começar a se defender. Então, após o contato, ocorre uma série de eventos que vão desencadear a ativação de determinadas células, bem como a síntese de proteínas. A imunidade adquirida pode ser dividida em humoral e em celular. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos e é mediada por anticorpos produzidos pelos linfócitos B. E a celular promove a destruição de micro-organismos presentes em fagócitos ou nas células infectadas e é mediada pelos linfócitos T. A imunidade humoral e a celular vão atuar juntas na defesa do nosso organismo. Tia, toda pessoa tem imunidade? E aí, turma? Turma de Eliseu Martins. Ótima pergunta. Ótima. O que vocês acham? Toda pessoa tem imunidade, turma? Temos imunidade? Todos temos imunidade, tá bom? Até porque nós temos as nossas barreiras, as nossas defesas inatas, desde que nascemos. O Oséia disse que sim, perfeito, Oséia, muito bem. Porque nós temos a nossa imunidade a partir do momento que nascemos, em que somos amamentados, né? E ao recebermos vacinas, essas vacinas, elas nos dão imunidade para muitas doenças, para muitos tipos de doenças, né? E agravos. Mas existem momentos em que estamos com a imunidade baixa. Por exemplo, pessoas que têm lúpus, né? Pessoas que têm câncer, que estão em tratamento. Essas pessoas, elas têm a imunidade baixa. Então, precisa ter um cuidado especial com essas pessoas para que elas não adoeçam de outro tipo de agravo e acabem ficando mais debilitadas, né? Agravando ainda mais a saúde dessa pessoa. Então, todo mundo tem imunidade, todas as pessoas têm imunidade, mas nem sempre essa imunidade ela vai permanecer
alta. Às vezes, a imunidade ela pode estar comprometida, rebaixada. E quando a gente está com imunidade baixa? Quando a gente não dorme bem, quando a gente não se alimenta bem, quando ficamos expostos a uma doença que ainda não tivemos contato, tá bom? Então, são exemplos de situações em que a nossa imunidade ela diminui. E ainda temos também, turma, a transferência adotiva. Vocês sabem que muitas pessoas e situações há necessidade de transfusão sanguínea, né? Se você sofreu um trauma, um acidente, se você está com as plaquetas baixas, se você teve uma infecção e não está conseguindo se recuperar, existem várias situações. Vai fazer uma cirurgia, né? Que precise de um auxílio, de um suporte. Então, há várias necessidades em que você vai precisar receber uma transfusão sanguínea. A transferência adotiva, ela ocorre pela transferência de células do sistema imune, por exemplo, via transfusão sanguínea, né? É um caso de receber a doação de sangue. Aí o sangue vai passar pelo tratamento, dependendo da necessidade, você vai receber, né? E, turma, a imunidade inata e adaptativa, nesse quadro especial, para vocês entenderem melhor, que a imunidade inata, ela é natural, ela é nativa. Na hora que você nasce, ou via de parto normal, ou via cesárea, independente da forma como você nasceu, é sua imunidade presente desde o nascimento. Reage da mesma maneira para uma variedade de organismos. Se for o vírus A, B, C, D, E, F, G, H da gripe, o corpo ele vai reagir da mesma forma em defesa. Não tem memória imunológica. Sempre que vier, como se fosse a primeira vez. Na imunidade adaptativa, ou também adquirida, vocês vão lembrar dessa palavra. Na imunidade adaptativa ou adquirida, a de adquirida, a de adaptativa, requer algum tempo para reagir a um organismo invasor. Então, quem vai viajar para fora do Brasil, por exemplo, precisa tomar alguns tipos de vacina para poder entrar em outro país. Se essa pessoa está marcada para viajar em outubro, ela tem o mês de setembro para vacinar e um tempo para a vacina reagir, para que em outubro, quando ela viaje, a vacina já tenha tido algum tipo de reação, já tenha reagido, né? Específico para um antígeno e reage somente contra o organismo que induz a resposta. Então, o antígeno, que é o invasor, ele vai ter a reação do anticorpo que vai reagir, né? Que vai atacar, que é a defesa. E a imunidade adquirida é aquela memória imunológica que nós sabemos que quando eu me vacinei para uma determinada situação, meu corpo vai estar lá imune, né? Reagindo àquele tipo de vírus ou bactéria. Olha aí, turma. Com relação às respostas inespecíficas, né? A imunidade inata é aquele combate de primeira linha, certo? Primeiro enfrentamento na linha de combate, as barreiras naturais, a pele e mucosas, secreções, flora natural, peristaltismo.
Turma, o que entra aí com relação à primeira linha de combate? Quando você começa a espirrar e começa a escorrer o nariz, né? Começa a ter a secreção no nariz. Então, aquela secreção é uma forma natural de eliminar aquele processo que está tentando ali infeccionar ou inflamar. Quando você tem aquela dor de barriga, às vezes você comeu um alimento que não estava muito bem e aí dá aquela dor de barriga e você sente, né, uma dor na região da flora, ou aumenta ali o peristaltismo da sua barriga, dos seus processos intestinais, gastrointestinais. Então, tudo isso para tentar eliminar, retirar do seu corpo algo que possa estar ou vir lhe fazer mal. A segunda linha de combate da imunidade inata é a inflamação. Células fagocitárias, substâncias antimicrobianas, complemento, altas temperaturas, né? Você tem febre ou aquele dedo que inflama, né? Aquele dedo que cria pus, aquela região. Então, tudo isso, turma, faz parte do processo de inflamação, que é uma segunda linha de combate da imunidade inata. E aí vem a resposta específica da imunidade adquirida, terceira linha de combate, que são os anticorpos, a resposta imune humoral e a resposta imune celular, tá certo? Que vem a partir das defesas adquiridas através das nossas vacinas ou das doenças que a gente teve previamente e que conseguimos nos recuperar. A imunidade inata e adquirida são componentes do nosso sistema imunológico. Na imunidade inata, turma, ela consegue atuar contra micro-organismos, assim que ele invade o nosso corpo. Então, assim que o micro-organismo tenta penetrar o nosso corpo, né, a nossa pele, as nossas mucosas, né, elas já estão prontamente ativadas e tentando nos defender, nos resguardar de um tipo de doença. Na imunidade adquirida, turma, precisa se ativar ao entrar em contato com o antígeno para nos conferir a proteção necessária. Então, ainda vai haver uma ativação para nos dar a proteção necessária para determinadas infecções. E isso também pode ocorrer através da vacina. Beleza, turma? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Turma, qualquer pergunta aí sobre o assunto? Vocês estão entendendo? Os meninos de Eles Bom Veloso estão respondendo rapidinho, né? Qualquer coisa, turma, eu estou aqui, tá bom? Vocês estão vendo. Então, é necessário ressaltar a importância da vacinação em todos os momentos da vida. Vocês têm cartão de vacina? Vocês têm cartão de vacina? Sim, né? E o cartão de vacina de vocês está em dias? Sim ou não? E o cartão de vocês? Tá só de enfeite ou tá preenchido? Olha, gente. Eu sempre ando com meu cartão de vacina.
e agora e sempre, amém. O meu cartão de vacina normal, ele tá todo preenchido, todo preenchido. Esse aqui já é o novo cartão de vacina, né? Que eu recebi quando foi para vacinar Covid, tá bom? Ó, o cartãozinho de vacina. Eu posso chegar mais? Flá. Cartãozinho do SUS, ó. Estão conseguindo ver? E aqui, turma, tem o espaço para as vacinas necessárias na fase adulta, tá bom? Também entra aí a parte das gestantes, que também recebe a caderneta de vacina de gestante. Aí temos aqui a dupla adulta, hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola. E as outras, a de febre amarela, né? E as outras... Oi? Tu, 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 tu. Abrindo aqui, ó, turma, para ficar mais fácil, né? Aí, aqui no meu espaço, por exemplo, vocês vão ver as últimas doses que eu tomei, né? A de H1N1, que é a da influenza, que eu tomei em 2021 e tomei em 2022, tá? Tomei a influenza no ano passado e nesse ano. E também usei para tomar as doses de Covid. Até porque agora tem muitos locais que a gente vai que eles solicitam a carteira de vacinação para a gente poder usar, né? Entrar no espaço. Como no cinema, por exemplo. Aí, turma, eu tomei aqui... eu esqueci qual foi a primeira dose que eu tomei. Mas foi a Pfizer. Foi a Pfizer, pai do céu? Foi a Pfizer? Foi. Primeira dose, ó. Dia 8 de junho de 2021, eu tomei a Pfizer, a primeira dose. Tá com mais de um ano, né, que eu tomei a primeira dose. Aí, tomei aqui, ó, a segunda dose de Pfizer. Tomei lá a terceira dose de Pfizer. E a quarta dose de AstraZeneca. É a quarta dose de AstraZeneca. As 4 doses de vacina que eu já tive da Covid-19, né? Como eu disse para vocês, da Pfizer, eu não senti nada. E muitas pessoas que tomaram também não sentiram nada. Eu deixei a bolsa ali, ó. Foi mal, Flavilto. E teve outras pessoas que tomaram também não sentiram nada. Quando eu fui tomar da AstraZeneca, dor no corpo, febre, coriza, né? Indisposição. Meu Deus, foi loucura, né, a AstraZeneca. Mas, 2 dias depois, vida que segue. Tia, a Cauana disse que tem uma que ela não tomou. Olha, mais ou menos, né? Então, turma, na próxima aula eu vou trazer a minha caderneta de vacina, né? Meu cartãozinho de vacina. Vocês vão ver como ele tá lotadinho, né? Tá cheio de vacina, quer dizer que eu tenho imunidade aí, né? Para muita coisa. E eu espero que vocês também se atentem e busquem tomar as vacinas de vocês no tempo certo, tá bom? Para que vocês também tenham a imunidade de vocês aumentada, tá bom? Então, turma, para adolescentes, temos as vacinas que são especiais, né? Então, vocês aí que têm a idade entre 11 e 13 anos, né? 9 e 13 anos, tem vacinas que são específicas. Para mulheres gestantes, tem vacinas também que são muito importantes. Para idosos, as vacinas também, né? Então,
Para as crianças, desde a idade, desde o nascimento até os 4 anos de idade, são vacinas que se concentram nesse período em que a criança está em desenvolvimento para ela ir aumentando sua resistência, né? As vacinas, elas não protegem apenas as pessoas que as recebem, mas também todos os grupos que não podem ser vacinados. A influenza, turma, é um tipo de vacina que tem um quadro de pessoas que recebem a vacina e outros não, né? Crianças menores de 5 anos, até 5 anos, vacinam influenza, e idosos e grupos especiais, né? Área da saúde, profissionais da saúde. Então, como não é uma vacina que todos os grupos, todas as pessoas podem usar, podem vacinar, não é porque não pode, né? Mas é porque não tem vacina suficiente. Então, se você é vacinado, você já também consegue proteger aquele grupo que não se vacinou. O sistema imunológico é responsável por defender o organismo contra invasores estranhos ou perigosos aos quais somos expostos diariamente, tá bom? Então, turma, o sistema imunológico, ele defende o nosso organismo contra invasores que somos expostos todo o tempo, né? Toda hora. Aí aqui, turma, eu coloquei o desenho, né, da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Vocês podem ver que na imunidade inata, nós temos o micro-organismo querendo entrar na barreira epitelial. Mas, como nós nascemos com imunidade, as células fagocitárias, elas vão comer, pegar, vão excretar e as células natural killer, né, vão exterminar, vão deixar nada. E na imunidade adaptativa, turma, nós temos aí os linfócitos B e os linfócitos T, né? Nos linfócitos T, turma, nós temos a ação aí dos anticorpos, eliminando o micro-organismo, e os linfócitos T efetuando a eliminação, né, a retirada desse micro-organismo após 5 dias de infecção. 5 dias de infecção. 5 dias. E aqui na imunidade inata, em 12 horas. Em 12 horas, a imunidade inata já está fazendo seu trabalho. Beleza, turma? Deu para entender? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Flá, vou deixar aí um minutinho na tela para os meninos tentarem interpretar, ler, perguntar. Tá bom? E eu volto já já para a gente continuar aí falando sobre imunidade inata e adaptativa. Beleza, turma?
Os patógenos, conhecidos como micro-organismos, podem causar doença quando invadem o nosso organismo. O sistema imunológico é responsável por todos os processos de defesa contra os patógenos. A imunidade inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa contra esses micro-organismos invasores. Ela ataca todos esses micro-organismos de forma inespecífica. Fazem parte da imunidade inata. Exemplos: a pele, que é a barreira física contra a penetração de micro-organismos, assim como também o pH ácido do suco gástrico. Então, na pele, nós temos uma camada protetora que serve de barreira. Inclusive, quando você se corta, quando você se queima, turma, né? Que a gente tem uma queimadura na pele, a pele, ela fica exposta, o corpo da gente fica exposto. Então, aquela camada protetora, né? Essa camada protetora da pele, quando ela é retirada por uma queimadura, por uma abrasão, por um corte, deixa exposto, tá bom? Assim como também o pH ácido do nosso suco gástrico. Mesmo se com essas barreiras o patógeno adentrar no corpo humano, possuímos os mecanismos internos, que incluem as células fagocitárias. As células fagocitárias são responsáveis por ingerir e destruir esses micro-organismos. As principais células fagocitárias, que são os neutrófilos, tá bom? Os monócitos e os macrófagos. São as principais células fagocitárias. Além dessas células, nós temos os linfócitos NK. NK significa Natural Killer, né? Natural Killer, aquelas matadoras naturais. Por quê? Essas células são aquelas que vão fazer com que os micro-organismos que adentrarem o nosso corpo morram. Literalmente, né? E as células dendríticas que participam também da imunidade inata. Como parte da imunidade inata, existem também os interferons, que são polipeptídeos produzidos pelas células que estão infectadas por vírus. Eles atuam como mensageiros e protegem as células vizinhas contra a infecção viral, inibindo a capacidade de replicação do vírus nas células infectadas. E há também, turma, o sistema complemento, que é formado por diversas proteínas que são ativadas quando um patógeno entra no organismo. Esse sistema complemento, ele atua com o objetivo de destruir bactérias e aumentar a resposta inflamatória. Certo? Então, o nosso corpo, ele trabalha sozinho e ele também recebe auxílio, amparo, né? Da imunidade adquirida, tentando combater o nosso corpo, tentando reagir o nosso corpo para cura. Na imunidade adaptativa, turma, ou adquirida, vocês vão lembrar, né? Do A. A imunidade adaptativa, também conhecida como adquirida, reconhece cada patógeno e age de maneira específica para combatê-los. Lembram do chave fechadura? Se eu tiver um antígeno assim, o anticorpo vai reagir. Se eu tiver um anticorpo assim e o antígeno assim, não reage.
Não reage. Não passa, tá? É chave e fechadura. Ok? Certo, turma? Cada anticorpo só vai funcionar com aquele antígeno específico. Além disso, ela cria memória imunológica para que haja uma memória de defesa para saber como destruir aquele patógeno específico em caso de invasões futuras. Então, a memória imunológica é muito importante. A imunidade adaptativa pode se formar também após a imunização, o que torna as vacinas extremamente importantes para o fortalecimento do sistema imune. Então, a partir do momento em que nós nos imunizamos, as vacinas, né, que tomamos, elas vão fortalecer o nosso sistema imune. Elas vão nos dar resistência, né? Resistência. Resistência. Beleza, turma? Beleza? Eita, mas esse slide aí tá bem coloridinho, hein? Tá dando para entender? Os antígenos são moléculas presentes nos patógenos, que podem ser reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Eles são responsáveis por estimular tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. Então, o antígeno, turma, ele vai tentar entrar no nosso corpo. Ele vem, né? De toda forma, ele vai querer invadir o nosso corpo. E a nossa imunidade natural, inata, ou a nossa imunidade adquirida, adaptativa, vai reagir. As células responsáveis pela imunidade adaptativa são os linfócitos T e B. T e B, beleza? Agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada tipo de célula, tá bom? Vamos começar pelos linfócitos B. O linfócito B, turma, é esse aí do desenho colocado ao lado para vocês. Participa dos processos da imunidade humoral. Vocês lembram que a gente falou da imunidade humoral lá no início? Então, a imunidade humoral é responsável por auxiliar no desenvolvimento de anticorpos, proteínas produzidas pelas células de defesa que reagem a um antígeno específico. Atua de modo que identifica o invasor e desencadeia mecanismos de defesa a fim de destruí-lo. Então, turma, é uma das células, né, da nossa imunidade, que é o linfócito B. Ele vai auxiliar nesse desenvolvimento de anticorpos, né, proteínas que são produzidas para defesa, reagindo para um antígeno específico, e é ele que vai identificar e desencadear mecanismos de defesa. Passando aqui para os linfócitos T. Olha. Os linfócitos T, turma, já é a imunidade mediada, né, por células do linfócito T. Depende da produção de linfócito T, que são ativados para destruir. São ativados para destruir o patógeno. Vocês perceberam que do linfócito B, ele desenvolve anticorpos. Ele desenvolve anticorpos. No linfócito T, ele destrói. Eles são classificados em linfócitos T auxiliares, chamados de TCD4, e citotóxicos, chamados de TCD8. Certo?
Daí vocês percebem a diferença entre os linfócitos B e o T. É por isso que o linfócito T e o B, eles andam juntinhos. Eles trabalham juntos, certo? E aí, por fim, tem as células natural killer. As células NK, toda poderosa, né? São do tipo linfócitos. Linfócitos. Ou glóbulos brancos, famosos, né? É essencial para o sistema de defesa imunológico inato. Conjunto de formas de imunidade que nasce com o indivíduo, sem necessidade de introdução de substâncias ou estruturas exteriores ao organismo. Então, as células natural killer, né? O killer, são células tipo os linfócitos. Elas já estão presentes no nosso organismo e elas fazem parte dessa defesa, né, do nosso sistema imunológico. Ela tem uma citotoxicidade natural contra células cancerosas e células infectadas por vírus. Então, na hora que esses micro-organismos entram no nosso corpo, ela vai lá e entra no combate, né? Em defesa do nosso corpo. Beleza, turma? Ambos os tipos de imunidade são ativados pelos antígenos, certo? Então, como eu já disse anteriormente, independente do tipo de antígeno, células T, células B, NK, todas vão estar sendo ativadas. Isso ocorre através da maturação dos linfócitos, que apresentam em sua superfície receptores capazes de reconhecer antígenos específicos e assim multiplicam as células de defesa para combater especificamente os invasores. Então, turma, na hora que esse antígeno aparece, os linfócitos vão reconhecer e vão multiplicar as células de defesa para combater de forma específica o invasor. Eliminar. Eliminado. Olha aí, turma. Os antígenos, eles vão querer entrar, né? Aí os linfócitos são como o paredão. Vão estar lá, né? Resistindo. E aí, quando reconhecido, vão multiplicar as células de defesa, vão combater e vão eliminar. Durante esse processo, uma parte das células, conhecidas como células efetoras, é direcionada para combater a infecção no momento em que ela está ocorrendo. Já a outra parte é designada para se tornarem células de memória, que não realizam a defesa no momento da infecção, mas ficam reservadas para combater futuras infecções com aquele mesmo patógeno. Então, turma, daí a gente percebe o tanto que as células, né, elas trabalham de forma inteligente para poder combater, né, entrar aí em defesa no momento de uma infecção. Beleza, turma? A imunidade inata. Os genes necessários para a imunidade inata são herdados, a pessoa nasce com ela. Na imunidade adaptativa, tem genes diferentes que são muito necessários para essa tarefa. O organismo vai precisar identificar e desenvolver defesa para cada tipo. Por exemplo, na produção de anticorpo contra a rubéola,
Na imunidade inata, os mecanismos imunológicos combatem todas as categorias de agentes agressores. Independente do que for, eles vão reagir. Por exemplo, a pele, que cobre o corpo, restringindo infecções, bem como também a ação do suco gástrico. E aqui na imunidade adaptativa, esse processo é produzido por alterações genéticas das células envolvidas na imunidade durante a vida de cada pessoa. Então, se recebemos vacinas, esses antígenos já vão instalar na nossa memória e nós vamos ter a atuação da nossa imunidade, tentando fazer com que a gente se recupere logo. E qual é a relação das vacinas com a imunidade? Depois de tudo isso que a tia falou, qual a relação das vacinas com a imunidade? É importante, não é importante? Qual a relação, meus amores? Respondam aí. Turminha de Elis Bom Veloso, 1 minutinho para vocês responderem. Vamos ver? Vamos responder? Muito bem, turma. As vacinas são feitas à semelhança dos micro-organismos, mas com muito menor capacidade de causar dano à pessoa que se vacina. Então, as vacinas, elas têm o efeito daquela doença num potinho reduzido. Quando é colocado micro-organismo no nosso corpo, nós vamos reagir, causando a multiplicação de células com anticorpos, mas aquele efeito não vai ser tão nocivo quanto se recebesse a doença, os efeitos da doença por inteiro. Elas vão estimular o sistema imune e proteger o organismo de infecções futuras que causariam determinadas doenças. Tanto as imunoglobulinas do soro quanto a vacina possuem o mesmo objetivo, mas agem de maneira diferente no corpo humano. As diferenças entre soro e vacina estão entre as suas composições. A composição do soro é diferente da composição da vacina e na forma de atuação ativa e passiva no organismo. Fique atento aí ao calendário vacinal, às campanhas de vacinação que ocorrem todo ano, como é o caso da vacina da gripe. E vocês estão com as vacinas em dias? A pergunta que não quer calar. A Cauana disse que não está com as vacinas em dias não, né, Cauana? Ela disse que ainda faltam algumas vacinas para tomar. E aí, gente? Bora lá. O que é que eu faço, professora? Você precisa ir no posto de vacinação, tá certo? Você precisa ir no posto de vacinação da sua cidade. Lá vai ter a sala de vacina. E aí, vocês vão ter a oportunidade
de receber as vacinas que estão faltando, colocar a carteira de vacinação de vocês em dias ou confirmar que está tudo ok. No meu caso, turma, tá tudo ok. Tá bom? O que é que vocês gostariam de saber sobre vacina, turma? O que são? Como funcionam? Existem diferentes tipos, né? O que é que vocês gostariam de saber sobre vacina? Eu gostaria de saber. Então, vai ser debate para a próxima aula, tá bom, turma? Segue aí nesse slide, anota aí, perguntem o que vocês tiverem dúvida, coloquem aqui no chat, tá bom? Aproveitem as nossas aulas, dê um like para a saúde, para a gente falar sobre saúde, tá bom? Até porque é um assunto muito importante. A gente sabe que depois da pandemia do Covid, ligou o alerta, né, de preocupação com relação à saúde e à necessidade da gente manter a nossa imunidade alta. Então, além da alimentação, prática de atividade física, né, dormir bem, beber bastante água, também a gente precisa cuidar das vacinas, tá bom? A vacina também é muito importante. Então, eu quero que vocês anotem, perguntem aqui no chat, aproveitem a oportunidade. Amanhã nós teremos aula, é sábado letivo, portanto, eu espero por todos vocês. Vou estar aqui, né, na primeira aula de manhã cedo. Acordar, tomar meu cafezinho, cuscuzinho, partir o canal Educação, tá bom? Turma, desde já também vou desejar a vocês um excelente final de semana, tá bom? Eu sei que vocês vão estar aqui comigo amanhã, mesmo assim, vale ressaltar, vale lembrar, tá bom? Não vão esquecer, não. Gostaram da aula de hoje? Muito bom, né, turma? Deu para aprender o que é imunidade inata e imunidade adaptativa agora, né? Agora sim, tá bom? Tá certo, Flá? Movimentamos e partimos, tá bom, turma? Vou deixar aí o slide. Vou deixar aí o slide, turminha. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.